tricolores e minha mãe de uma família de rubro-negros. E aí ela falou, quando você vier, me leve para ver o Flamengo, porque eu nunca fui ao Maracanã ver o Flamengo, eu quero ver o jogo do Flamengo. Mas ela assiste todos os jogos. E Letícia sempre... E ela gosta de entender as táticas do futebol. Então Letícia, que entende bastante de futebol, sempre ensinou para ela, né, as estratégias e as táticas, e como o que faz um lateral, o que faz um volante. Então ela está sempre dando umas aulas para minha mãe. E eu levei minha mãe pela primeira vez no Flamengo e Santos, junto com os netos, né? Eu sou a única filha, essa minha filha mais velha rubro-negra, meu sobrinho, minha sobrinha, meu outro sobrinho. Então fomos 6 pessoas, 6 rubro-negros da família levar essa senhora que vai fazer 89 anos em outubro. E foi uma emoção. Ela foi na cadeira com todo mundo, cantou, bateu palma, fez tudo quanto é coreografia, fez o U a cada jogo. Eu pensei que ela a perninha não fosse aguentar de tanto que ela levantava e sentava, ela estava desesperada. Mas está aí a alegria dela, vestir todo mundo de Flamengo. Tomou uma cervejinha, ela gosta de uma caipirinha e uma cerveja. E aí quando eu cheguei em casa, a minha filha caçula, que por um descuido é tricolor como o pai dela, para não fugir à regra da família, são rubro-negras sempre casados com tricolores, ela virou para mim e falou assim, mãe, eu queria que você lesse uma coisa para minha avó. E aí ficou eu e a irmã dela, e eu li a carta que ela escreveu para a avó, desse momento único da minha mãe, que realmente, na hora do hino do Brasil, não se ouviu o hino do Brasil, só se ouviu o hino do Flamengo. Foi um momento emocionante no Maracanã, o Maracanã inteiro cantando o hino do Flamengo. Eu chorava loucamente, todo mundo chorava, e minha mãe estava em estado de êxtase. E aí ela escreveu essa carta. Ela escreve muito bem, modéstia à parte, ela escreve crônicas sobre futebol desde pequena, tem crônicas sensacionais sobre a vida dela com o Fluminense, o sofrimento dela e as alegrias, né, como todos nós que sofremos e temos alegrias. A mãe apoia, sim, a mãe já fez coisas para ela que só Deus duvida. Já fiz muita coisa. E detalhe, ela mora no Canadá. Ela mora no Canadá, minha outra filha mora no Rio de Janeiro e eu moro aqui no meio do caminho para ficar mais fácil. Então, Letícia, com você. Não, você segura o microfone, não gosto muito de falar em público, não. Então, vou ler o que eu escrevi. Era pra ser só pra minha avó, né? Mas agora já está. O negócio ficou público. Penso que quando incessantemente repetimos o bordão "não é só o futebol", algumas pessoas ainda relutam em acreditar. Pois bem, não sou eu que vou chegar aqui, falar meia dúzia de coisas e mudar isso. Mas é que eu tenho uma dessas histórias lindas que nos fazem amar cegamente esse esporte. Hoje, sim, exatamente hoje, dia 14 de setembro de 2019, uma mulher de quase 89 anos foi pela primeira vez ao Maracanã. Como muitas outras por aí, ela poderia ser só mais uma, mas não é. Além da dádiva divina que ela tem de ser minha avó, quem não gostaria, ela é uma das mulheres mais incríveis que eu tive o privilégio de conhecer. Não se enganem, minha avó foi casada com um tricolor fanático e juntos mantiveram a tradição da família do amor por futebol e claramente o eterno fla-flu familiar. Ela sempre soube o ambiente que a cercava, só eu que não percebi. E aí, sem mais delongas, entro na minha história. Quando comecei a frequentar os estádios, principalmente o Maracanã, ou como eu gosto de chamar, a minha segunda casa, obviamente eu fazia 99% das vezes ao lado do meu pai, que é tricolor. O seu pai, meu avô, também era tricolor, desses fanáticos como nós. Sim, estou cercada de todos os lados da minha família nessa loucura futebolística. Meu avô frequentou Laranjeiras. Digo, não só sendo sócio, jogando tênis, mas assistindo jogos. Imaginem vocês, o berço da seleção brasileira, me desculpem, do futebol carioca. Meu avô criou 2 tricolores apaixonados e mais 3 netos do mesmo jeito. É que a quarta, a minha irmã, ela sofreu a famosa lavagem cerebral que minha mãe fez para ela torcer pelo rival. Acontece. Na saída dos jogos, não havia uma vez na qual meu avô não nos ligava para comentar a partida. Nessa época, ele já não frequentava mais, assistia de casa e me fez imaginar por alguns anos como era o Dudu, esse meu avô, tricolor em seu ambiente natural. A sorte me veio e pude, uma vez apenas, assistir no Maracanã, o antigo, mas nem tanto, um jogo do Fluminense ao seu lado. A cada crítica e xingamento daquele tipo de torcedor raiz, do qual eu também me tornei, eu dava risadas enormes. O Fluminense venceu, mas mais do que o time, aquela noite, eu assisti um jogo ao lado do tricolor que mais admirei, junto do meu pai, que está incluso no pacote. E agora fica a pergunta. A história não era sobre a tal avó, flamenguista e tudo mais? Pois é. Aceleremos alguns anos.
Meu avô havia nos deixado, e com ele a figura mais velha e mais vivida do futebol que eu tinha perto de mim também. Minha mãe, fanática do rival, se mudava para esse país aqui em cima e eu me mudava para a casa dela, a avó da história. Foi quando tudo fez sentido. Se lembram do ambiente futebolístico no qual eu havia dito que minha avó estava acostumada? Pois é, aqui eu estava prestes a descobri-lo, pois foi morando junto dela que percebi o quanto Eliana, minha avó, flamenguista e amante do futebol, torcia pelo Fluminense por minha causa e por causa do meu avô, claro, seu marido, obviamente. Vamos não tentar nos perder nos avós e avós da história, sei que são muitos. Pois bem, ela queria saber tudo do Flu. Um dos seus maiores ídolos é o Fred. Ela acompanhava todos os jogos, comentava comigo, torcia, só faltava virar tricolor mesmo. Mas não virou, ela é flamenguista, sempre foi, e isso nunca impediu ela de torcer pela felicidade de quem ela ama. Ela acompanhava a seleção também, e até outros jogos que passavam na TV. Lia o jornal, assistia canais esportivos. Sempre que podia e me encontrava, trazia milhares de questionamentos sobre tática e outras coisas, algumas que eu sequer sabia responder. Ela dizia, eu estou sempre tentando entender agora como funciona tudo isso. Mas mal sabia que já entendia mais do que muita gente, independente da idade da qual começou a se interessar pelo esporte em questão de uma maneira mais profunda. E assim chegamos hoje, dia 14 de setembro. Um dia após uma sexta-feira 13, que eu gostaria de deixar um OBS bacana. Foi o dia no qual ela se casou e deu mais do que certo esse casamento. Hoje a minha avó foi maratonar pela primeira vez. 88 anos. Trajava uma camisa, trajava uma camisa do Flamengo. Estava acompanhada dos melhores flamenguistas da minha família. Inclusive minha irmã, que não tem o costume de ir aos jogos. Inclusive minha mãe, que sequer mora no Brasil. Hoje, pela primeira vez, torci para que o Flamengo vencesse. Apenas pelo prazer de ver minha avó feliz no lugar que eu mais amo no mundo. Hoje, tudo conspirou para que isso desse certo. Eles venceram, o gol foi um golaço, diga-se de passagem. Minha avó bebeu cerveja, até cantou músicas que eu nem sei se ela sabe a letra, mas isso pouco importa. Pois ela estava de pé, fazendo todas as coreografias com as mãos. Hoje minha avó me lembrou porque eu amo tanto esse esporte. Não existe idade para se apaixonar por ele. Não existiu rivalidade que me deixasse triste. E não existe uma pessoa sem uma história linda para contar sobre futebol, como essa. Vó, obrigada. Não por ter sido essa avó mais incrível do que eu já pude imaginar, ou por parecer mais nova que a minha mãe e ter mais saúde que eu. Obrigada por me lembrar de tudo isso. Os flamenguistas saíram felizes do estádio por 1001 motivos. Eu, daqui de longe, tinha apenas um. E ele era mais do que suficiente. E por isso, não é só futebol. Nunca será só futebol. Bravo! 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 Olha isso, gente. Quer dizer, é um pequeno resumo do que esse esporte aí que nos faz enlouquecer nunca será só futebol, né? Ele faz isso, ó, juntar todo mundo aqui, as famílias torcerem por times diferentes e se manterem unidas. E eu confesso aqui na frente de todo mundo que quando o Fluminense não joga contra o Flamengo, eu estou lá assistindo, torcendo por ele, porque eu sei que ela sofre muito, sofre bastante. Então, como a minha mãe, aprendi com ela que a gente torce pelo nosso time em primeiro lugar, mas a gente torce também para a nossa família ser feliz, seja do jeito que for. Então fica aí o recado para a nossa família aqui rubro-negra, que esse esporte não é só futebol, é muito mais que isso. Obrigado. Obrigado!